Muitos dizem que o amor não dura para sempre. Mas eu vivi a prova contrária. É com essas palavras que começo a minha história, não por vaidade, mas por gratidão. Tenho 86 anos, e ao olhar para trás, percebo que vivi uma vida inteira ao lado do mesmo homem. Foram 72 anos de caminhada juntos, de alegrias, lágrimas, de perdas e conquistas. Hoje, quando nos sentamos lado a lado na varanda da nossa casa, de mãos dadas, sinto que cada ruga em meu rosto e cada fio de cabelo branco contam uma parte da história desse amor que atravessou o tempo. Eu sei que muitos não acreditam mais no amor verdadeiro. O mundo parece andar tão rápido, as pessoas vivem correndo, sempre em busca de algo novo, como se nada fosse suficiente. Mas eu e o meu marido descobrimos, ainda muito jovens, que o suficiente pode ser encontrado em um único olhar, em uma única promessa, em um sim dito de coração aberto. E é sobre isso que quero falar, sobre um amor que não se gastou com os anos, que resistiu às tempestades e floresceu mesmo nas estações mais difíceis da vida. Quando digo que estamos juntos há 72 anos, vejo olhares de espanto. Muitos perguntam, qual é o segredo? E sorriem como se esperassem uma fórmula mágica, uma receita infalível. Mas a verdade é que não existe segredo. Existe escolha. Eu escolhi amar o mesmo homem todos os dias da minha vida. Ele escolheu me amar, mesmo quando eu não era a mais bonita, a mais paciente, ou a mais fácil de conviver. Nós escolhemos permanecer. Essa é a diferença. Lembro-me bem de quando nos conhecemos. Eu ainda era uma menina cheia de sonhos, e ele um rapaz tímido, de sorriso doce e olhar firme. Quem poderia imaginar que aquele encontro inocente se transformaria na mais bela história que já vivi? Nem mesmo eu. Mas o coração sabe o que a razão muitas vezes não entende. Desde o primeiro instante, algo me dizia que o destino tinha traçado o nosso caminho juntos. Hoje, ao contar essa história, não quero apenas falar sobre nós. Quero que cada palavra seja uma lembrança viva para os jovens que duvidam, para aqueles que desistiram cedo demais, para quem acredita que a chama do amor apaga com o tempo. Eu sou prova de que não apaga. O amor verdadeiro amadurece, se transforma e, no fim, brilha ainda mais forte. Prometo a você que me lê que não encontrará aqui um conto de fadas perfeito, sem dificuldades ou dores. O que encontrará é a vida real, e nela, o romance, o sacrifício e a eternidade. Encontrará duas pessoas imperfeitas que aprenderam a se completar. Encontrará a beleza de caminhar lado a lado, mesmo quando o chão era de pedras. Essa é a nossa história. E espero que, ao final, você também acredite. O amor verdadeiro existe. Era verão na minha pequena cidade do interior de Portugal. Eu tinha apenas 14 anos e carregava comigo a inocência e a curiosidade de quem ainda via o mundo como um livro em branco. As ruas estavam cheias de vida, bandeirinhas coloridas balançavam ao vento, a praça central cheirava a flores frescas, e a música que vinha dos alto-falantes improvisados se misturava ao riso das crianças que corriam entre as barracas. Era a festa anual do padroeiro, o acontecimento mais esperado do ano, e todos, jovens, velhos, famílias inteiras, se reuniam para celebrar. Eu usava um vestido azul claro que a minha mãe costurara especialmente para a ocasião. Lembro-me bem de como me senti bonita naquela noite, ainda que envergonhada, escondendo o rubor no rosto cada vez que algum rapaz passava. O calor do verão era amenizado pela brisa suave que trazia consigo o perfume do campo e o cheiro doce das farturas e das amêndoas caramelizadas vendidas nas bancas. E foi nesse cenário, tão simples e ao mesmo tempo tão mágico, que eu o vi pela primeira vez. Ele estava de pé, perto da barraca dos jogos, cercado por alguns amigos. Alto, magro, com cabelos castanhos que refletiam a luz das lâmpadas, tinha um sorriso tímido, mas firme. Seus olhos, escuros e profundos, pareciam observar o mundo com uma calma que me desconcertou. Não sei explicar, mas naquele instante algo dentro de mim estremeceu, como se o meu coração tivesse encontrado o seu próprio ritmo pela primeira vez. O tempo pareceu desacelerar. As vozes, as músicas, até os passos ao meu redor perderam força. Eu só conseguia vê-lo. E, como se o destino tivesse planejado, ele ergueu o rosto e os nossos olhares se cruzaram. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas foi o suficiente para acender uma chama que jamais se apagaria. Senti as mãos suarem e um frio percorrer a minha barriga. A timidez me fez desviar o olhar rapidamente, fingindo interesse nas luzes coloridas da roda gigante. Mas, no fundo, eu desejava que ele tivesse notado a minha presença, que tivesse visto em mim algo além de uma menina envergonhada em meio à multidão.
Minutos depois, enquanto eu caminhava com minhas amigas em direção ao coreto, o vi novamente. Ele estava mais perto agora, como se os passos dele tivessem seguido os meus sem perceber. Quando nossos olhos se encontraram pela segunda vez, não houve escapatória. Ele sorriu. Não um sorriso largo, mas um gesto leve, quase imperceptível, que no entanto fez meu coração disparar. Respondi com um sorriso tímido, inseguro, e ali nasceu uma ponte invisível entre nós dois. Não trocamos palavras naquela noite. Não houve declarações, nem gestos grandiosos. Mas eu sabia. No fundo, sabia que aquele instante marcaria minha vida para sempre. Era como se a minha alma tivesse reconhecido algo que a minha mente ainda não compreendia. Era como se eu já o conhecesse de outras vidas, como se estivéssemos destinados a nos encontrar naquela noite de verão, entre luzes, música e o cheiro doce das flores. Voltei para casa com as amigas, tentando esconder a emoção, mas por dentro estava diferente. Meu coração pulsava de uma forma nova, estranha e arrebatadora. Ao deitar-me naquela noite, fechei os olhos e vi apenas o seu rosto, o seu sorriso discreto, o olhar que parecia prometer algo que eu ainda não sabia nomear. Foi assim que tudo começou. Um encontro simples, silencioso, perdido em meio a uma festa de verão. Mas, para mim, foi o início de uma história que duraria a vida inteira. Depois daquela primeira noite na festa do padroeiro, não consegui mais esquecer o rapaz de olhos profundos e sorriso tímido. Por alguns dias, pensei que talvez tivesse sido apenas um encontro passageiro, uma coincidência que logo se perderia na memória. Mas o destino tinha outros planos. Poucos dias depois, ao sair da missa dominical com minha família, o vi novamente. Estava parado na porta da igreja, conversando com um amigo. Quando nossos olhares se cruzaram, senti o mesmo frio na barriga, o mesmo calor no rosto. Dessa vez, porém, ele não desviou os olhos. Ficou ali, olhando-me de forma firme, como quem tenta transmitir palavras sem precisar de voz. E eu, envergonhada, escondi o rosto atrás do véu que minha mãe insistia que eu usasse. Mas, por dentro, um sorriso se espalhava. As primeiras conversas vieram pouco tempo depois. No início, eram trocas rápidas, quase tímidas, durante os passeios pela praça ou nas idas à mercearia. Ele sempre arrumava um jeito de se aproximar, de perguntar algo banal. Se eu tinha gostado da festa, se minha família estava bem, se eu ia à procissão da semana seguinte. Mas cada palavra simples carregava um peso imenso, como se escondesse intenções que ambos compreendíamos, mas não ousávamos declarar abertamente. Com o tempo, os encontros passaram a ser mais frequentes. Eu inventava desculpas para sair de casa, uma compra de última hora, um passeio com as amigas, e, de repente, lá estava ele, à minha espera no canto da praça ou perto do moinho. Eram momentos curtos, furtivos, roubados do cotidiano, mas que se tornaram os mais preciosos da minha juventude. Caminhávamos lado a lado, em silêncio muitas vezes, apenas deixando que os passos dissessem o que as palavras não conseguiam. Foi então que começaram as cartas. As cartas. Escondidas em livros, entregues por mãos amigas, ou deixadas discretamente embaixo da porta da minha casa quando ninguém olhava. Letras desenhadas com cuidado, frases cheias de ternura, declarações tímidas que eu relia incontáveis vezes antes de adormecer. Ainda hoje, guardo algumas delas, já amareladas pelo tempo, mas vivas em cada palavra. Ele escrevia coisas simples, que pensava em mim durante o trabalho, que sonhava com o próximo encontro, que meu sorriso lhe dava forças para enfrentar os dias. Para mim, eram versos mais belos que qualquer poema. No entanto, havia também a luta contra a timidez e contra o medo. Éramos jovens em uma época em que o amor tinha que ser discreto, quase secreto. Minhas mãos tremiam sempre que ele se aproximava. Lembro-me da primeira vez que seus dedos tocaram os meus, disfarçadamente, enquanto caminhávamos pela beira do rio. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas para mim foi como se o mundo tivesse parado. Senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo, e nesse instante percebi, não era mais apenas um encanto passageiro. Era amor. Aos poucos, fui perdendo o receio de admitir para mim mesma o que já era evidente. Cada olhar, cada palavra escrita, cada passo ao lado dele confirmava uma verdade silenciosa. Ele era o homem da minha vida. Não havia dúvida, nem hesitação. Mesmo sem grandes declarações, eu sabia. Era como se meu coração tivesse escolhido antes mesmo que eu tivesse consciência disso. E assim, entre cartas escondidas,
encontros rápidos e gestos delicados, a paixão cresceu. Não era um fogo impetuoso, mas uma chama constante, que iluminava nossos dias e aquecia nossas noites de solidão. Era o despertar de um amor verdadeiro, aquele que não se explica, apenas se sente. E eu, tão jovem e inexperiente, já intuía. Aquele amor estava destinado a atravessar o tempo. Nenhuma grande história de amor se constrói apenas em dias de sol. O nosso também teve tempestades, e talvez tenham sido elas que nos ensinaram a ser fortes, a lutar e a permanecer juntos. Naqueles tempos, a vida não era fácil. As famílias simples do interior, como a minha, viviam de muito trabalho e poucas recompensas. O meu pai era severo, homem de princípios rígidos, e acreditava que os filhos deveriam seguir os caminhos que ele escolhesse. Minha mãe, apesar de mais compreensiva, pouco podia fazer diante da sua palavra. Eu, a filha mais velha, tinha a obrigação de ajudar em casa e de dar bom exemplo aos irmãos. E, nos olhos do meu pai, apaixonar-me tão cedo não era exemplo de nada. Quando percebeu que havia algo entre mim e aquele rapaz que frequentava a praça, a sua reação foi dura. Ele queria que eu estudasse para ser professora ou que me casasse com alguém de futuro garantido, como dizia. Meu amado, por outro lado, era apenas um jovem trabalhador, filho de lavradores, sem fortuna ou grandes posses. A verdade é que ele não tinha nada a oferecer além de seu coração, e, para mim, isso era tudo. Mas convencer o meu pai disso parecia impossível. Houve noites em que chorei escondida, temendo que aquela história acabasse antes mesmo de começar. O peso da tradição, da honra da família, das expectativas que nunca foram minhas, tudo isso ameaçava roubar de mim o direito de escolher o meu próprio destino. E, confesso, havia momentos em que eu mesma duvidava. Será que o amor seria suficiente para enfrentar tantas barreiras? Mas ele não desistiu de mim. Lembro-me de uma tarde em que, ao me encontrar às escondidas perto do moinho, ele segurou minhas mãos com firmeza e disse: Eu não tenho muito para oferecer, mas prometo lutar por você todos os dias da minha vida. Se me deixar, nunca deixarei que lhe falte amor. Aquelas palavras, tão simples, ecoaram no meu coração como uma promessa sagrada. Foi ali que decidi. Não importava a opinião do mundo, ele era o homem com quem eu queria compartilhar a vida. A resistência da família continuou por algum tempo. Meu pai fazia questão de me lembrar que um amor não enche a mesa, e que eu ainda tinha a vida inteira pela frente para tomar decisões. Mas a cada olhar trocado, a cada carta recebida, a cada gesto de carinho, minha convicção só aumentava. Eu estava disposta a pagar o preço da escolha. Com o tempo, a insistência do meu amado e a firmeza da minha decisão começaram a amolecer a rigidez do meu pai. Talvez ele tenha percebido que lutar contra aqueles sentimentos seria inútil. Talvez tenha entendido que, apesar das dificuldades, eu estaria mais feliz ao lado de quem amava do que em qualquer outro caminho que ele escolhesse por mim. Foi assim que, aos poucos, o silêncio deu lugar à resignação. Nosso casamento aconteceu de maneira simples, sem luxos nem exageros. Foi celebrado na pequena igreja da vila, enfeitada com flores colhidas pelas vizinhas. Meu vestido era modesto, costurado pela minha mãe, mas aos meus olhos era o mais belo do mundo. Não havia músicos contratados nem grandes banquetes, apenas o calor da família, alguns amigos próximos e a alegria sincera de quem celebra o amor verdadeiro. Lembro-me nitidamente do momento em que caminhei até o altar. Meu coração batia acelerado, mas não de medo, e sim de felicidade. Ele estava ali, de pé, esperando por mim, com aquele mesmo sorriso tímido que havia conquistado meu coração anos antes. Quando nossos olhos se encontraram, tive a certeza de que nenhuma dificuldade poderia nos separar. O padre falou sobre paciência, sacrifício e fidelidade, palavras que naquele instante pareciam apenas rituais, mas que ao longo da vida se tornariam a base de nossa união. Quando dissemos o sim, eu senti que estava entregando não apenas a minha juventude, mas também o meu futuro, a minha vida inteira. E faria isso 1000 vezes, sem arrependimento. Depois da cerimônia, a festa aconteceu no quintal da casa dos meus pais. Houve vinho, pão, música tocada por um velho acordeão e muita dança. Não havia luxo, mas havia alegria. Dançamos até que os pés doessem, rimos até que a voz falhasse, e naquela noite, sob o céu estrelado, demos início a uma vida que seria marcada por lutas, mas também por um amor que nunca deixou de crescer. As dificuldades econômicas não desapareceram com o casamento. Havia dias em que o dinheiro mal dava para o pão e as contas pareciam insuportáveis. Mas nunca nos faltou coragem, nem companheirismo.
Sempre dizíamos um ao outro: enquanto estivermos juntos, nada nos falta. E era verdade. O mundo poderia ser duro, mas dentro de casa havia amor, e isso nos sustentava. Foi nesse período, entre lágrimas e risos, entre batalhas e vitórias, que compreendi: o amor não é apenas sentimento, é decisão. E nós dois, ainda tão jovens, decidimos permanecer lado a lado, custasse o que custasse. Os primeiros anos do nosso casamento foram feitos de simplicidade. Não tínhamos quase nada além de nós dois, uma pequena casa de paredes brancas na beira da estrada e uma mobília modesta, quase toda emprestada por parentes. Mas, ainda assim, lembro-me de como cada canto daquela casa parecia cheio de luz. Ríamos muito, mesmo quando não havia motivo aparente, apenas pela alegria de dividir a vida. O barulho da chuva batendo no telhado de zinco tornava-se música quando estávamos juntos, e as noites frias eram aquecidas não por cobertores grossos, mas pelo calor da nossa proximidade. A vida era dura. Ele trabalhava no campo desde cedo, voltava com as mãos calejadas e o corpo exausto. Eu cuidava da casa e, pouco tempo depois, de nossos filhos. A primeira gravidez chegou cedo, e lembro-me do misto de medo e alegria que senti ao descobrir que trazia uma nova vida dentro de mim. Ele me abraçou forte naquela noite e disse, com os olhos marejados: nosso amor agora tem forma. Quando nosso primeiro filho nasceu, o mundo pareceu mudar. Era como se a vida tivesse ganhado um novo propósito. O choro do bebê, que acordava a casa durante a madrugada, não era incômodo, era melodia. Olhávamos para aquele pequeno ser e víamos nele a confirmação de que o nosso amor não apenas resistia, mas florescia. Com o passar dos anos, nossa família cresceu. Vieram outros filhos, e com eles novas responsabilidades. Houve dias de fartura, mas também de escassez. Dias em que a mesa estava cheia, e outros em que nos contentávamos com sopa rala e pão. Mas em nenhum momento faltou união. Sempre encontramos forças um no outro para seguir em frente. Também enfrentamos doenças, perdas que doeram mais do que palavras podem descrever. Perder um bebê, ainda tão pequeno, foi uma ferida que pensei nunca sarar. Chorei noites inteiras, sentindo um vazio que parecia não ter fim. Mas ele estava ao meu lado, sempre. Segurava minha mão em silêncio, porque sabia que, naquela dor, palavras não bastavam. O silêncio dele era consolo, era presença. Foi nessa época que percebi: amar não é apenas sorrir juntos, é também suportar o peso das lágrimas no ombro do outro. Nos momentos de maior dificuldade, nunca houve reprovação ou rancor. Ele não me culpava, eu não o culpava. Pelo contrário, encontrávamos formas de transformar a dor em ainda mais companheirismo. Lembro-me de uma noite em que, sem dinheiro e sem perspectivas, ele me levou para dançar na cozinha. Não havia música, apenas o som do vento entrando pela janela. Rimos como dois adolescentes, esquecendo por alguns minutos as contas e as preocupações. Aquela dança simples ficou gravada em minha memória como um símbolo do nosso amor. Improvisado, mas verdadeiro. Eram os pequenos detalhes da convivência que reforçavam nosso laço diariamente. O jeito como ele deixava flores silvestres na soleira da porta quando voltava do campo. O cuidado de me esperar acordada, mesmo cansado, para me contar como fora o dia. O hábito que criamos de tomar café juntos, sempre no mesmo horário, como um ritual sagrado. Às vezes nem precisávamos falar. Bastava estarmos juntos, lado a lado, para sentir que éramos completos. Criar filhos trouxe alegrias e desafios. Cada conquista deles era uma vitória nossa. A primeira vez que um dos meninos começou a trabalhar, a primeira vez que uma filha aprendeu a costurar, cada diploma escolar, cada casamento, tudo isso era celebrado como se fosse um troféu do nosso amor. Mas também houve noites em claro, preocupações com doenças, medos de não conseguir dar a eles o que precisavam. Ainda assim, a fé e a confiança no outro nos mantiveram firmes. Hoje, olhando para trás, percebo que não foram as grandes conquistas que fizeram nossa vida valer a pena, mas os instantes simples e cotidianos. O riso ao dividir uma refeição modesta, a cumplicidade nos olhares durante o trabalho duro, o abraço apertado quando o mundo parecia desmoronar. Foi nesses pequenos gestos que o nosso amor se solidificou, construindo uma vida inteira, tijolo por tijolo, memória por memória. Vivemos em uma casa humilde, sim. Trabalhamos até o cansaço, sim. Mas éramos felizes. Porque no fim, o que importa não é a riqueza que se acumula, mas o amor que se compartilha.
E nós tínhamos isso em abundância. 72 anos se passaram desde aquele sim tímido diante do altar. E aqui estamos nós, sentados lado a lado na varanda da mesma casa onde criamos nossos filhos, agora já com netos e até bisnetos correndo pelo quintal. O tempo passou depressa, mais depressa do que eu poderia imaginar, e ao mesmo tempo deixou em nós suas marcas, rugas profundas, cabelos brancos, passos lentos. Mas se há algo que nunca envelheceu foi o nosso amor. Envelhecer juntos é uma experiência única. Muitos temem a velhice como se fosse apenas sinônimo de perda, de solidão, de decadência. Eu a vejo de outro modo. Para mim, a velhice é prova de que sobrevivemos às tempestades, de que resistimos ao tempo e às provações. Hoje, quando seguro a mão dele, tão enrugada quanto a minha, sinto a mesma emoção que senti na juventude, talvez até mais forte. Essas mãos, que já foram firmes e vigorosas, agora tremem um pouco, mas continuam a me oferecer segurança. Não é preciso força para sustentar um amor, basta presença. Nossa rotina é simples, mas cheia de significado. Pela manhã, tomamos café juntos, olhando pela janela a estrada que há décadas vemos mudar de pouco em pouco. À tarde, ele gosta de sentar na sombra da figueira, enquanto eu fico bordando ou regando as flores. Às vezes não trocamos muitas palavras, não precisamos. O silêncio entre nós é confortável, cheio de histórias que já não precisam ser contadas. Basta um olhar, e eu sei o que ele sente. Basta um sorriso discreto, e sei que ainda sou a menina que ele escolheu naquela festa de verão. Os vizinhos costumam se surpreender. Muitos dizem, como é possível ainda andarem de mãos dadas? Ou vocês são a prova viva de que o amor existe. Alguns até se emocionam ao nos ver caminhando devagar pela praça, apoiando-nos um no outro como sempre fizemos. Eu sorrio, porque sei que não foi sorte ou acaso. Foi escolha, dia após dia. Escolhemos não desistir, escolhemos ser companheiros, escolhemos amar mesmo quando parecia difícil. Nossos filhos e netos também se inspiram nessa união. Já ouvi minha neta dizer, quero encontrar alguém para amar como a vovó e o vovô se amam. E esse talvez seja o maior legado que poderíamos deixar. A certeza de que o amor verdadeiro não é mito, não é invenção de histórias. Ele é real, palpável, feito de paciência, perdão, sacrifício e alegria. É claro que a velhice traz limitações. Não temos mais a energia da juventude, não dançamos como antes, não corremos atrás dos filhos no quintal. Mas em compensação, ganhamos a paz de quem olha para trás e sabe que viveu plenamente. Eu olho para o homem que está ao meu lado e penso, faria tudo de novo. Cada luta, cada lágrima, cada momento de incerteza valeu a pena, porque o resultado é este: uma vida inteira compartilhada, um amor que atravessou gerações. Às vezes, à noite, quando nos deitamos, fico observando o seu rosto adormecido. Vejo nele o jovem de olhos escuros que um dia me sorriu na festa do padroeiro. O tempo pode ter mudado sua aparência, mas não apagou a essência. Dentro dele ainda vive aquele rapaz tímido que me fez acreditar que o amor verdadeiro era possível. E dentro de mim ainda vive a menina que acreditou. Não sei quanto tempo ainda nos resta neste mundo. O corpo já avisa que a jornada está chegando perto do fim. Mas não tenho medo. Porque sei que, aconteça o que acontecer, o amor que construímos não acaba aqui. Ele continuará vivo nos nossos filhos, nos nossos netos, e, sobretudo, dentro de mim. Afinal, não há despedida para um amor que foi eterno desde o início. 72 anos juntos. Dizer esse número em voz alta me emociona. É mais do que uma vida inteira. É uma eternidade em forma de nós dois. E se alguém me pergunta se valeu a pena, respondo sem hesitar. Sim, valeu cada instante. Ao contar a nossa história, não desejo apenas relembrar o passado, mas deixar uma mensagem para o futuro. As gerações de hoje muitas vezes desacreditam do amor, pensam que ele é frágil, passageiro, facilmente substituível. Eu vivi o contrário. Provei que o amor verdadeiro resiste ao tempo, às dificuldades, às perdas e às mudanças inevitáveis da vida. Muitos dizem que o amor não dura para sempre. Mas eu vivi a prova contrária. E repito agora, com a mesma convicção, o amor verdadeiro existe. Eu sou a prova viva disso. Não tivemos uma vida perfeita, mas tivemos uma vida inteira. Compartilhamos alegrias e dores, sonhos e sacrifícios, e ao final da caminhada percebo que não há maior riqueza do que ter amado e sido amada por 72 anos. Quando meu tempo aqui terminar, não terei medo.
Sei que o nosso amor não acaba com a morte, ele se estenderá além, porque o que é verdadeiro não conhece limites. Quero partir de mãos dadas, como vivi. E, onde quer que estejamos depois, tenho certeza de que continuaremos juntos. Que a nossa história seja um lembrete: o amor nunca morre.